Olá pessoal, que gostoso, mais uma vez iniciando o programa Roda de Amigos, os canais 26 ou 526 da Claro TV Onix, diretamente de um dos estúdios aqui da Candiano Produções. Eu recebo hoje no Roda de Amigos, para nossa satisfação, lógico, a nutricionista e também diretora do vôlei lá do São Carlos Clube, a Marília Martini. Muito obrigado pela presença, Marília. Eu que agradeço, Dagoberto. É um convite que eu havia me prometido já há algum tempo, pois eu posso dizer que eu não acompanho, mas eu conheço, sei e estive em algumas ocasiões, desde o início praticamente, desse grupão muito bonito, muito dedicado, que é o grupo do vôlei feminino lá do São Carlos Clube. É um prazer estar aqui fazendo essa divulgação, né, também do vôlei, para sempre potencializar as nossas meninas, né, do vôlei. Sem dúvida. Ela está falando meninas. O grupo inicial, Marília, quanto você lembra? Eu lembro que era um grupo pequeno. Eu acho que nem sei se formava uma equipe ou duas, enfim. Não, demorou um pouco para formar. Demorou para pegar a coisa. Mas já já tem uns 15 anos mais ou menos que tá tudo isso. Então quem começou ali bater bola, mas o grupo formado inicialmente, me parece que era uma mulherada assim, mais adulta já, que elas pediam por uma atividade diferente, né, no próprio clube, no sentido de se exercitar, praticar um esporte. Parece que foi com esse objetivo que surgiu o grupo. Isso, aí começaram as aulas, primeiro com o intuito de aprendizagem mesmo. Elas eram já mais, acho que 40 anos já tinha, média assim. 40 a mais. Era, né? 40 a mais. Elas estão até hoje no vôlei. Sim. No 40 a mais ainda, né? Não, agora é um pouquinho mais. Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho. Aí agora a gente tem uma mudança acontecendo, né, no vôlei, e a gente está cada vez mais focado nessa questão de competição. Então agora a gente tem desde do pré-mirim de 8 anos, 7 anos até mais 60. Todo mundo, né? Todo mundo. Mas é interessante, se a gente voltar um pouquinho no tempo, 15 anos você disse, né? A proposta do clube continua sendo até hoje no sentido de proporcionar atividades esportivas, culturais, né, para o associado de modo geral. Como foi o início e como é atualmente, né? Isso. E você já estava envolvida no clube nessa época de criancinha, porque você é nova ainda? Obrigada. Não, eu fiz 1 ano, 2, quando eu era mais nova, assim, 12 anos. Mas aí depois fui pra faculdade e tudo. E aí depois que eu voltei em 2013, mais ou menos. Primeiro pro vôlei de areia, né, de praia, e aí depois pra quadra. Aí pra quadra eu tô desde 2016, mais ou menos. Antes se falava vôlei de praia, né? Hoje é o beach tênis, né? Também. Tem o beach tênis. Tem as duas modalidades, né? E agora tem no clube o pickleball também. Pickleball. Que lançou semana passada, né? São variedades que vão acontecendo, enfim, acho que é normal isso daí, né? Acho que sim. Marília, você foi estudar nutrição, é isso? Fui fazer nutrição lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Depois fiz especialização. Você é de São Carlos? Sou daqui. E foi pra lá? Fui pra lá Uberaba. Sim. Aí depois fui fazer nutrição funcional e esportiva e fitoterapia. Já foi para uma especialização? Tenho 3. E um mestrado. Eu acho que é bacana. Hoje o pessoal está muito... Agora a gente está englobando todo mundo. As pessoas estão mais antenadas com isso, mais focadas nisso. Tem muita orientação e também tem muita informação. Acaba sendo bom, não é, Marília? É bom. E também tem muita informação que às vezes pra gente nutricionista pode ser básico, mas não é pra pessoa, né? O básico ele também é muito importante, como água. Né? E principalmente no vôlei eu falo bastante para as meninas, né? Hidrata, porque se você não se hidratar, já cai a... Trinca. Exato. É uma brincadeira, mas dá para exemplificar bem, né? Exato. Acaba trincando. Quando fala em água, ao ingerir água, é uma informação técnica. A água, antes de ir para a célula, passa pela corrente sanguínea, tem um caminho inverso, tem um tempo aí, não é? Isso, Ela primeiro vai ser absorvida lá no intestino delgado, né? Aí vai para o sangue e o corpo vai distribuindo para onde precisa, né? Sempre prioridades. E o externo, que a gente gostaria tanto, é sempre a última. Então, qualquer coisa que a gente tenha que fazer, por exemplo, a pele, né? Eu preciso passar um creme na minha pele porque ela está ressecada. É o último a ser atendido. É o último. É de dentro para fora. É de dentro para fora. O funcional é de dentro para fora.
O sistema é assim. É, tudo. E hoje em dia isso é muito levado nos esportes de modo geral, né? Muito. Ou seja, com estudos, enfim, cálculos, etc e tal. A gente estava brincando um pouquinho antes aqui, eu falei, estou brincando, hoje eu não sou o Dagoberto, é inteligência artificial. Mas a gente está quase chegando nisso, a gente já tem alguns exemplos, né? Esporte já está se utilizando disso? Tá, acho que para efeito mais de cálculos, projeções. Usa bastante para principalmente atleta mesmo, né? Evolução do atleta, eu de acho rendimento, que sim, né? Você está nesse nível hoje, Marília, de estar bem assim, bem aquela coisa de estar enraizada já em você? Porque quem começa a praticar um esporte, começa normalmente por lazer, lógico, por se identificar com esta ou aquela modalidade, e depois vai tomando gosto, enfim, mas sempre querendo mais, né? A coisa é assim, não é? É assim. A gente vai por esse lazer mesmo, que fala, quero jogar, porque querendo ou não também é um social, né? A gente sente falta quando tem férias, por exemplo. Acaba tendo a socialização ali. E elas adoram fazer uma festa, né? Então, o que é bom. Maravilha. O que é bom, é conteúdo para o nosso programa. Exato. Eu acho que é muito legal. Por sinal, agora sábado vai ter final do nosso torneio interno. E depois uma festinha, Exatamente. Né? A gente já tem tudo isso junto. Mas olha, voltando lá na tua caminhada, você foi lá para Minas, né? Isso. 4 anos? Foram 4 anos. 4 anos. Isso. E você, lógico que você absorveu muita informação. Tal. Dali foi para o mercado de trabalho como nutricionista? Fui. Já saí, voltei para cá, né, para São Carlos. Meus pais estavam aqui. E aí já comecei na clínica. Aí comecei primeiro na qualidade de vida. Sim. E aí agora eu tô na Espinosa. Ainda brinquei com você. Espinosa. Mas tem a ver, né? Tem. Tem um pouco a ver. E são trabalhos diferentes ou a clientela é diferente? Não muda, a mesma não. Coisa. Eu gosto bastante de atender quem quer a saúde, né? Como princípio. E depois, o emagrecimento pode vir, ou então ganho de massa magra. Eu comecei a trabalhar na época que eu fiz a esportiva com alto rendimento, mas aí não era a saúde, né? Então aí eu fico um pouco... Era a busca de resultado. Só o resultado, e não importa de que jeito, né? E aí, quando eu voltei pro vôlei, eu falei, eu acho que a gente pode fazer um trabalho aí junto. E eu tento, vira e mexe, eu dou umas informações assim. Estamos até com uma perspectiva, uma ideia de fazer palestras para as meninas do vôlei, tanto as mais novinhas, porque se eu não me engano começa com 7 anos lá no clube. 7 anos a garotada já está por lá? É o pré-mirim, já. A gente tem 255. Tem gente, não? Muita gente. A idade, então, nessa faixa começa de 7, 8 e vai até 40 70 mais. Ampliado, que nós falamos. Tem até os 70 mais, que vai surgir ainda um time de 70 mais. Hoje a gente tem 7 times de competição, se eu não me engano, que é o pré-mirim, o mirim, o infantil, o infanto, o adulto. Só que aí o adulto vem 30 mais, 40 mais, 45 mais, 50. Eu acho que é legal isso, você obedecer aí o potencial de cada um, lógico, o limite que a própria idade acaba impondo. Porque o rendimento muda mesmo. Muito. E a gente percebe essa mudança de rendimento, Marília, de que faixa para que faixa? Ou seja, você pega de 15 a 18, é um determinado rendimento, é 18. Eu posso pensar assim? Pode. Acho que até 30 menos não muda assim tanto. De 15 dá para competir de igual para igual? Não, elas dão de 30 trabalho. Menos. O menos até qual o limite ali? Assim, uns 15, né? Que eu acho que já pegou bastante a base do vôlei. Já tem massa suficiente? Já tem. Tá, e de 30 aí começa a fatiar mais. Aí porque a cada 10 anos ou 5, né, dependendo da faixa etária, 30 é 30 a mais, e aí 40 a mais. Então tem esses 10 anos. Aí Só vai que aí funilando, vai funilando a cada 5. Aí você está dizendo que está pintando aí a possibilidade de 70 a mais, é isso? A gente tem uma equipe? Uma equipe. Tem que ter pelo menos 2, né? Tem. Ou pode ser mesclado? Dá para ser 60 a mais e 70 a mais, dá para mesclar bem. E dá jogo, né? E dá jogo. Não, elas são terríveis. Elas sabem aonde pôr a bola certinho. É muito legal de assistir. A altura de rede muda de acordo com a idade ou não? Não. O feminino é sempre a mesma. Porque não é fácil. A gente olhando, você torcendo, assistindo lá é uma coisa. Mas vai lá na quadra, né? Vai subir para dar uma cortada e tal. Do infanto para cima é a mesma rede. Do infanto para baixo, aí muda um pouquinho. Por causa da altura mesmo, da idade, né? Isso muda um pouquinho, eu não lembro quantos centímetros exatos, mas muda. Altura.
da pessoa? Ah, influencia muito. Bastante? Muito. Por exemplo, eu com a minha altura. Não dá pra eu fazer nada, não ser Eu e líbero. você não dá uma boa dupla, tá, Leandro? Eu acho. E aí eu sou líbero, né? Eu sou a líbero do time de competição do clube. Líbero é a que tá? É a que defende a pancada. E que fica só no fundo da quadra. E quando ela fica no lugar da central, no fundo da quadra. Aí quando a gente sobe... Mas consegue dar conta agora? Porque quantos tem a quadra? E agora, hein? De uma linha de uma lateral para outra, mas deve dar o quê? Uns 12 metros? Acho que são 8, 9 metros. É 9 metros, eu acho. Estou aqui como torcedor. É 9 metros. Uns 9 porque metros, tem a linha dos 3 e depois mais... Não é fácil, se posiciona normalmente ali no meio, é complicado, né? E quem dá a pancada lá, ou dá o saque, ele vai buscar o canto que você não tá, exatamente. E aí a gente, quando vai para a competição mesmo, a gente tem que contar muito com cada posicionamento mesmo. Então, por exemplo, a pessoa vai bater, vai atacar na gente. Perfeito. Quantos são em cada equipe? São Maria? 6. 6. Então tem um líbero lá que é 7 você. com tá o líbero. Amarelho. Então 7 com o líbero. E o posicionamento dos outros? Aí é a confusão que acontece em quadra, né? Porque a gente conta posição da quadra é o contrário do que a gente roda. Então, anti-horário? É anti-horário. E aí é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá. E aí eu entro, por exemplo, quando eu entro de líbero, eu sempre volto para a quadra na 1. E aí da 1 eu vou para 6. E aí das 6 eu vou para 5. É uma confusão. Aí gera confusão toda hora. E quem que grita com o pessoal? A Sandra, né? A técnica, né? Ela ou a Sandra, ou o Robson, ou o João agora, que os 3 professores. O que ela é? Ela é técnica, ela é a chefe, a líder? Como a líder, É a líder da equipe. É a líder. Ela que grita. Ela que dá os berros lá. E o pessoal tem que obedecer. Tem. E às vezes não ouve, aí ela fica mais nervosa ainda. Agora tem uma coisa interessante, nós estamos falando assim, o papo vai fluindo, lógico, né? O foco, para você que está nos acompanhando, é o vôlei lá do São Carlos Clube. O vôlei feminino, enfim, começou com um grupo de mulheres, a mulherada, como elas próprias gostam de se intitular. Mas é uma mulherada aguerrida, né? Sim. Vai, disciplinada, comparece. Então, e quantos dias por semana vocês se reúnem? A gente tem, as turmas são 2 dias por semana. 2 dias. E aí você pode estar até em 2 turmas a matriculada, né? Tem aquelas que estão em então, todas. As duas, muitas. E aí não faltam por nada, né? Porque é isso que você estava falando, né? É o social, é também a parte física, né? De fazer um exercício que é super... a gente deve fazer, lógico, né? E tem essa questão de competição que todo meio do ano, em julho, a gente vai para Águas de São Pedro. E aí vai nessas categorias que a gente estava falando. 30 torneio lá. Torneio. Onde que acontece lá? Em Águas de São Pedro. Mas qual o local lá? São quadras, são 7 quadras da cidade. Aquelas quadras que é do município ali mesmo, né? Do próprio município. Sim. E aí a gente fica 5 dias nessa competição. E o clube que leva a gente para lá. É uma festa. É só festa. E aí a gente joga, e aí elas, né, tem essa equipe, então é muito legal. Marília, considerando, por exemplo, tem o São Carlos Clube e tem outros clubes espalhados aí pelo estado de São Paulo, Brasil, tal. Os torneios que vocês participam, são torneios regionais, estaduais, nacionais? São municipais, como a gente tem a AVS, a Copa Leoas agora que começou. Tem os regionais, que aí vem Águas de São Pedro. Na verdade, Águas de São Pedro entra como internacional, porque vem gente do México, vem gente da Argentina, Uruguai, Paraguai. Então é bem legal. E a gente está com planos também de ir para Rio Preto, voltar a fazer Praia Grande, que já fizemos isso uns anos. Praia Grande é famosa, né? É famoso. O Marília, o clube leva vocês para lá e para cá, é isso? A gente consegue. Tem que colocar o nome do clube lá. A gente joga com o nome do clube. O clube apoia legal vocês? Muito. Tudo que a gente quer fazer pelas meninas do vôlei, a diretoria conversa, eu vou lá em reunião com eles. O Bazuca, o nosso presidente, é também sempre muito acessível e presente. Né? Exato. Vira e mexe eu vejo ele pelo clube. O Chico também, né, o Francisco, que é o nosso diretor de esporte, a Mônica, que é a coordenadora de esportes, estão sempre muito solícitos pra gente, né? Óbvio que mulherada unida
não tá 100% feliz nunca, porque é nossa... Ainda bem. Exato, porque aí a gente consegue mudanças, né? Ainda bem. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalinho e voltamos já já. Lembrando que a nossa convidada é a Marília Martini, que é diretora de vôlei lá do São Carlos Clube, né? Diretora é uma comissão, né? Você preside uma comissão? Isso, eu e mais 6 pessoas. Você e mais meia dúzia. Isso. Imagina essas reuniões, enfim. Tá bom, a gente volta já já. Vem que é bom. You will have to answer to the children of the sky. Inside you find a deeper love. Vem que é bom. Bom, e voltamos com o programa Roda de Amigos. A nossa convidada de hoje é a Marília Martini, que é nutricionista, também preside a comissão do vôlei lá do São Carlos Clube e uma atleta aí que está se revelando aí bastante dedicada. Marília, você é uma atleta, lógico que sim, né? Ah, vamos aí então. Não tem como, não tem como. E você sendo nutricionista, você só passa aconselhamentos ou você havia receita para as outras pessoas ou você... Ah, eu atendo uma galera, né? Aí eu falo, não, vamos lá. E para você? Para mim também, né? E a gente, é difícil, né? Porque você ter o conhecimento nem sempre significa vou aplicá-lo, né? E porque tem a vida também que dá uma complicada. Mas tem uma palavra mágica nisso tudo aí que é disciplina, né? Isso tem que ter. E disciplina para tudo, né? Para tudo, é. Você disciplina não significa você abrir mão do lazer, da família, dos relacionamentos, enfim, não é isso. Não, não é. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Acho que o equilíbrio é bom. É. Tem uma outra frase que eu acho legal pra caramba, eu acho que vale para aqueles treinos assim mais intensos, mais pegados. Tem uns que aguentam mais, umas, né? Aguentam mais, outras menos, mas querem que para logo, não continua, vai embora. Mas a diferença entre o veneno e o remédio, que é a dose, né? Eu acho que aplica bem isso, né? É bem isso. E tanto que a gente tem lá a questão das 2 turmas só, para também não dar excesso de exercício e poder ter mais lesão, né? Porque a vôlei também tem bastante lesão. Tem isso também. E a gente incentiva sempre a musculação junto. Marília, quantas praticantes tem hoje o clube? 255 mulheres. 255, considerando as desde garotinhas? Desde 7, 8 anos? Isso. Até aquelas 60 mais, 40 mais. Boa. Vamos falar 40 mais ampliado, estendido. Exato, 255 praticantes de vôlei. Hoje o vôlei continua sendo uma atividade assim muito buscada, muito olhada, enfim, pelas pessoas. Mas está aí hoje com a corda toda o beach tênis, né? Tá aí com a corda toda, tal, aquela coisa da areia térmica, etc e tal.
Interferiu em algum momento isso? Não, de maneira nenhuma. Por sinal, agrega, né? Porque aí Agrega. porque aí elas conseguem fazer mais uma atividade totalmente diferente Você da tem quadra. praticantes lá que estão no beach Sim. tênis? Que estão no... Uma das que está na comissão, por sinal, a Adriana, ela faz beach tênis e vôlei. É daquelas? Dedicada. Daquelas que acorda pensando no Já vôlei. vai, tem a Patrícia, também tem várias meninas que fazem o beach tênis e o vôlei. E cabe mais. Cabe mais sempre. gente ainda. Ah, Porque sempre. o clube hoje tem um quadro associativo bastante, Enorme. né, significativo. Ou seja, tem muita mulher por lá. E surgiu também uma época, não sei, acho que foi por conta dos FIAs de sair alguma coisa para os garotos, ou enfim, Sim. Tem uma turma de vôlei masculino. Sim. É um pouco mais Mas difícil. não tem nada a ver com vocês. Não, tem. Tem. É o mesmo professor, Ah, tá. é o Robson. O que é mais difícil é porque muitos dos meninos que estão na turma, eles fazem faculdade fora. E aí Perfeito. a gente até está tentando fazer uma turma para eles Quando no você final de fala semana. meninos, está falando de qual idade? Faixa etária? Ah, não, é de tudo ali. É acima de pouco de 14 para cima. De 14 para cima. Aí você estava só para concluir? E aí a gente está até tentando uma nova aula para eles. Ou aula? Não, aula, porque eles só tem terça. E aí foi até uma coisa que eu fiz com os representantes de turma, que eu reuni. E aí eles pediram, a gente gostaria de ou sexta-noite ou sábado ter uma turma, é isso que a gente está tentando também, para eles poderem treinar Perfeito. mais. Ô Marília, eu entendo, olhando, lógico, de fora, mas gostaria de saber de você, que o clube cumpre essa função social através do vôlei, ou seja, atende as mulheres associadas, enfim, que é o propósito do clube. Isso. Mas tem também aquela coisa, conforme isso vai avançando, o pessoal vai ficando mais afinado, né, e afiado com a coisa, alguns buscam mais resultados, competições, torneios, enfim. Existe aquele momento de até onde eu posso avançar mais, eu estou quase ali disputando, esquecendo um pouco social. Existe esse conflito? Existe muito. E gera conflito interno mesmo, assim. A gente tem os 3 professores agora, né? Então a gente até vai abrir mais turmas por causa disso, que a gente só tinha 2 professores antes, né? Tinha 3, mas a gente está remodelando tudo. Essa diretoria de agora conseguiu bastante mudança em relação ao quadro de aulas. O pessoal está ativo, né? Muito. E cada vez mais. A gente tem listas de crianças, né, de 8, 9 anos. Aguardando abrir novas turmas para poder começar nessa etapa. Porque precisa dar atividade para o pessoal, essa que é a verdade. Precisa. Né? E o vôlei é como você falou, a gente começa pelo social. E aí depois vem a competição, é automático, que você fala, Sim. Caramba, eu estou melhorando, eu preciso ir para algum lugar. Precisa buscar mais resultados. Agora, o campo de jogo de vocês hoje aqui no clube de treino, tudo, é o ginásio, né? A gente tem 2 ginásios. E que a gente, tem o outro mais Sabine novo. E o Marigo, né? O Marigo é o mais antigo, que vai passar por reforma. E o Sabine, que é o mais novo, que é mais parecido com as quadras que a gente pega, por exemplo, em Águas de São Pedro. Sim. É quadra mesmo. É quadra mesmo. Praticamente você não tem arquibancada. Tem alguns lances de arquibancada ali, mas são alguns degraus. É isso. Digamos assim. E o ginásio não. O ginásio já tem aquela pompa, aquela coisa. Ginásio, história. São coisas que vocês gostam mais de qual? Do Tem ginásio. sempre isso, né? do Marigo, né? Do ginásio, e é a né? briga também, porque a gente tem turmas de mesmo horário. Então, uma turma Tem que alternar. Porque senão dá encrenca. O piso é o mesmo. Não, esse muda. é o diferencial. O Marigo, ele tem uma proteção para queda, então a gente sente menos o piso. É um piso macio. É macio, é macio. E já o Sabine é no concretão. No concretão, eu estive lá esse final de semana. Não jogando, pelo amor de Deus, mas estava com meu neto, enfim, correndo para lá e para cá, e eu não me atentei a isso. Mas é concreto, então. Então o impacto é outro, né? É outro. A subida muda também para o corte? Muda? Muda porque quando você tem o amortecimento, você Sim. cansa menos. Parece que faz muita diferença, e faz mesmo. E quando você tem no concreto, a hora que você cai, se você não fizer... O baque é outro, né? E o tênis? Também muda, não pode ser qualquer tênis. Esses tênis de hoje, de vez em quando a gente vê algumas reportagens assim específicas, daqui a pouco o tênis está saltando, né? Por você ele salta, por você, né? E o tênis do vôlei, ele tem que ser a base chata. Ele não pode ter aquele saltinho que muitas vezes tem, Sim. porque senão você tem facilidade em torcer tornozelo. Entendo.
Marília, a gente está chegando ao finalzinho aqui do Roda de Amigos, né? Que pena, mas é muito gostoso. É bacana a gente poder levar essa informação para o pessoal que nos acompanha e principalmente, no caso agora, para o pessoal lá do São Carlos Clube, para o associado do São Carlos Clube. O que você poderia dizer para a mulherada lá do clube, não importa a faixa etária? Se você quiser fatiar a mensagem, fica à vontade. Não, eu acho que a mensagem principal para todas é: continuem praticando vôlei, continuem se dedicando, não percam esse amor que a gente tem pelo vôlei e pelo social também. Tem que batalhar pelas festas mesmo, porque a gente tem o momento Faz parte, eu acho que é um todo, né? Exato, tem que ter essa parte. E participar mesmo do social, ir na festa e também. dar o primeiro passo, né? Tudo começa com ele no primeiro passo. Tudo. Porque fica em casa e fala, eu gostaria de participar, eu gostaria, mas não vai. Exato. Né? Ou já ouviu falar que alguma coisa que não é boa e não vai lá para ver. E é legal, pode ir, conversa comigo qualquer coisa. Como que faz? Vai um dia lá que vocês estão batendo bola Isso. E pede para... Agora a gente está com a equipe de iniciação para a pessoa adentrar. Então Sim. ela entra, faz a aula e aí o professor mesmo já direciona para onde ela vai. Já orienta. Já orienta. Muito bacana. Legal. O pessoal fica mais saudável, né? Sempre. Física e mentalmente. É isso que é o principal. Tá bom. Qual que é o teu objetivo em relação ao clube? É sempre melhorar, possibilitar, né, um ambiente mais agradável sempre, né, trazer uma alegria. Eu gosto muito, eu sou muito hiperativa, então tentar o melhor possível para essa mulherada não parar a atividade física em idade nenhuma. A gente tem o começo também do vôlei adaptado lá no clube agora. Sim. Que é para 40 a mais. Vamos falar isso em outra ocasião. Bacana. E também a gente está envolvida sempre com isso, e a gente gosta que fala, a gente gosta de que participa, porque a gente não consegue estar em todas. Eu, por exemplo, não consigo estar em todas as turmas. Ativamente, lógico. Exato. Em todos os sentidos. E quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar delas, porque é um amorzinho que eu já tinha e agora, como diretor, eu consigo ajudar um pouquinho mais. Muitas falam isso. Marília, muito obrigado. Muito obrigada. E obrigado a você que esteve conosco até agora. Lembrando que a TV Onix, sim, canal 26 ou 526, programa Roda de Amigos. Até a próxima.